Olá pessoal, tudo bem? Que a paz de Deus seja com todos vocês. Há alguns dias que eu não gravo vídeo aqui, devido a problemas técnicos, mas estamos avançando em nome de Jesus. E já estava até sentindo saudade de falar com vocês e de compartilhar com vocês coisas sobre a palavra. Eu estava na aula de inglês um dia desses, estava dando aula para uns alunos e uma surgiu um comentário sobre o canto do galo. O canto do galo que Jesus falou, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, Pedro. Então, nós começamos a discutir ali sobre essa questão do canto do galo, e eu pensei em trazer aqui para o YouTube, trazer para o pessoal que me segue aí, essas informações que são de elevadas importâncias. É, Naquele dia, foi a última Páscoa, né? A ceia, Jesus celebrou a ceia. Aquele dia foi um dia difícil para Jesus, um dia mesmo complicado, porque ele ia ser traído por Judas, já sabia disso. Pedro ia negá-lo, ele sabia disso, né? Então foi um dia muito difícil para Jesus, além de estar sendo bombardeado constantemente por essas informações espirituais, né, revelações do que ia acontecer com ele. E Jesus estava muito assim entristecido naquele dia. Alguns dizem que Jesus teve picos de depressão, e eu não acredito nisso, porque nosso Senhor não ia ter depressão. A depressão é o excesso de preocupações com o passado, depressão é a perda do humor. E Jesus estava completo, porque ele tinha a ciência de Deus, Jesus tinha a graça de Deus e era o próprio Deus. Né? Nele estava corporalmente habitando a graça divina e o poder de Deus. Jesus não tinha apego material a nada, não tinha apego nenhum a nada. Não era um homem que podia desenvolver depressão. Eu acho que Jesus estava entristecido, estava meio assim angustiado em estar enfrentando aquele dia fatídico, aquele dia difícil, aquele dia muito complicado. Enfim, aconteceu tudo o que ele previa. Judas o traiu com um beijo, e aí pegaram ele e levaram para a casa de Caifás. Caifás era um sacerdote. Naquela época, Roma, um pouco antes ali, tinha matado todos os sumos sacerdotes. Roma tinha dizimado, eliminado os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e ficaram apenas aqueles sacerdotes que Roma escolhera, né, privilegiou para ficar com elas, porque eles tinham essa conivência, né? Eles tinham essa conivência com a corrupção. Roma escolheu sacerdotes para serem, para legislar sobre o povo, né? As coisas espirituais. Então, os sacerdotes aceitaram ficar com Roma porque eram corruptos. Quem matou Jesus? Sacerdotes. Quem matou Jesus? Roma. Então eles eram corruptos e se uniram às propostas, né? Fizeram adesões às propostas de Roma e ficaram com Roma, e por isso se tornaram sacerdotes para dominar sobre o povo. E de repente, Jesus foi levado para a casa de Caifás. Era uma mansão, não era o forte de Antônia. O forte de Antônia era um castelo imenso onde Pilatos morava, né, as fortalezas de Antônia, e era completamente vigiada, completamente é, policiada, né? Ninguém podia invadir, ninguém podia entrar, ninguém podia permear aquelas fortalezas. E Pilatos vivia lá. E na casa de Caifás, que era uma grande mansão também, tinha um lugar onde ele prendia as pessoas, onde fazia prisões, e lá Jesus ficou preso na casa de Caifás, sofrendo com aqueles pensamentos de que ia morrer, de que ia ser traído, de que foi traído, e a coisa estava séria para o lado de Jesus naquele dia, viu? Era um dia triste, foi um dia difícil, e de repente, Jesus disse para Pedro, né, antes ali ele tinha dito, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás.
Pedro disse: jamais, eu vou morrer andando com o Senhor, mas não te nego. E de repente, Jesus sabia que aquilo ia acontecer. Mas o que era o galo cantar? Naquela região, nas muralhas de Jerusalém, dentro das muralhas, não podia criar nenhum animal, porque era contraditório à santidade, porque era empecilho à santidade, que os animais faziam sujeira, e no caminho para o templo, eles podiam ver fezes de animais, podiam ver dejetos, podiam ver animais, e esses animais eram animais imundos ali, naquela ambiência, naquela geografia. Não podia criar animais ali. Então, se alguém ouvisse o cantar do galo, geralmente seria o cantar de um galo, de uma ave que estava por detrás das muralhas, lá para fora de Jerusalém. Mas tem duas informações importantes aqui para vocês. No castelo, no forte de Antônia, na terceira vigília da noite, na madrugada, os guardas, quando iam fazer a troca, né, a troca de guarda, de sentinela, quando eles iam trocar os guardas, eles tocavam a trombeta, anunciando que a guarda estava chegando para substituir a outra guarda. E o nome disso era Galicínio, né? Era o Galicínio. Era chamado de Galicínio aquele povo que tocava a trombeta para a substituição da guarda. Esse era o cantar do galo que eles conheciam naquela época. Era comum falar sobre o Galicínio, era comum falar sobre o cantar do galo. Como Jesus estava na casa de Caifás, e ele ouvia também que era perto do templo de Jerusalém, onde Caifás morava, os levitas tinham costume também de, a cada momento, tocar a trombeta para lembrar ao sacerdote dos seus afazeres no templo, dos seus afazeres religiosos, né? das suas penitências religiosas, e o levita tocava aquela trombeta para anunciar ao sacerdote, para lembrar o sacerdote das coisas que ele tinha que fazer para o templo, dos serviços do templo. E aquele homem era chamado de galo. Né? O levita que tocava era chamado de galo. Certamente, quando Jesus diz antes que o galo cante, Jesus especificou o galo, antes do cantar do galo, foi bem específico, não foi de um galo, de uma ave. Antes do cantar do galo, né, você vai me negar 3 vezes. E foi exatamente isso que aconteceu. Antes dessas trombetas soarem, Pedro negou Jesus. E quando ele ouviu as trombetas soarem, ficou extremamente amargurado e angustiado. E dizem também que foi um galo que cantou mesmo, que eu não acredito, mas podia estar fora das muralhas esse galo. O que é que você acha, hein? Deus te abençoe grandemente e espero que tenha sido uma informação útil para você. Se você gostou, me curte aí, se inscreva nesse canal, porque eu vou ficar trazendo mais informações para a gente aqui. Se inscreva no canal, curta e divulgue para outros essas informações, repasse esses vídeos e compartilhe. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e tenha um bom dia. Que a paz seja contigo.